Meu nome é Larissa de Andrade, eu tenho 23 anos, estudo o curso de Educação Física. E a minha infância lá foi marcada por uma família muito amável, né? Meus pais sempre me amam muito, me deu muito carinho. Eu sou a Cristiane, mãe da Larissa. E a Larissa era uma criança muito simpática, muito alegre. Depois chegou uma fase que a personalidade dela foi mudando. Ela foi ficando fechada. Porém, teve uma determinada situação que aconteceu, que a gente confiava numa pessoa, e quando eu estava com essa pessoa, ela abusava de mim. Isso aconteceu mais de uma vez, foram várias vezes. Eu tinha por volta de 6 anos de idade. Eu lembro que eu sofri muito, porque falar agora dessa situação é muito fácil, porque eu não sinto nada. Mas na época eu tinha muito medo do que podia acontecer, do que estava acontecendo, do que realmente era aquela situação, né? Aquela relação. E começou a aparecer algumas coisas, mas até então na correria do dia a dia você não nota. Você vê que tem alguma coisa diferente, né? Mas não nota. E as atitudes dela começou a ficar mais fechada. Eu conversava muito, começou a trabalhar, uma vez eu fui chamada na escola, né? Ela estava se cortando na escola. E aquilo pra mim foi uma surpresa muito grande, porque ela nunca me deu trabalho. Gerou uma revolta, né? Eu achava que dali por diante eu só passaria por isso, por essa situação humilhante, que eu seria abusada, que eu seria maltratada. Então eu criei uma imagem de que eu deveria ser uma pessoa totalmente diferente para me proteger. Foi quando eu resolvi que eu ia gostar de mulher. Eu mudei o cabelo, raspei o cabelo, comecei a injetar hormônio na academia. Começou a crescer músculo, né? Na época que eu pegava muito peso, né? O mesmo peso que os homens eu pegava. E começou a crescer músculo, pelos, também desenvolveu. E era a minha intenção. Eu queria a ponto de ficar tão grande, de não ter mais seios, né? De remover os seios cirurgicamente, futuramente era o meu pensamento. E até que ela saiu de casa, né? E o meu show só ia se abrindo, tipo, eu ia ficando perdida. Eu falei, sem força, sem saber o que fazer. Eu falava, eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou consertar? Uns diziam, não, é assim mesmo, isso não tem problema, hoje em dia é normal. E de repente ela chegou de cabelo cortado e estava se masculinizando, porque ela já não morava mais em casa, saiu de casa. E eu amava minha filha da mesma forma, só que eu não sabia como ajudar ela. Porque eu via que ela precisava de ajuda, mas eu não conseguia chegar até ela. Eu tinha muito problema com a minha família, por conta do meu jeito, eu era arrogante e prepotente, e achava que todo mundo tinha que aceitar a minha posição. E é tão espiritual isso que aconteceu, que eu me via como homem, eu não me via mais como mulher. Eu andava sem camiseta dentro de casa. Minha irmã, com o namorado dela lá, eu entrava sem camiseta e ninguém falava nada, porque se falasse, era uma briga. Então essas coisas foi me afastando da minha família, né? E aí, falei assim, vou buscar Deus. Vou buscar Deus porque eu não tenho forças para buscar. Eu tava sem chão, não sabia como. Às vezes a gente tentava conversar e eu não conseguia conversar com ela. Não gostava de falar com ela, porque ela já estava lutando por mim na fé, ela já estava na igreja. Então, eu não queria me submeter a um Deus que eu sabia que eu teria que mudar. Eu não queria me submeter. Imagina, eu não queria submeter a um homem, quem dirá um Deus que eu não conhecia. Então, eu já cheguei a falar para ela, falei assim, olha, pode orar o que você quiser na igreja, mas eu nunca vou pisar na igreja do Bispo Macedo. Porque também já vinha um preconceito, né? Um fake news que eu acreditava que o bispo iria me roubar, que o bispo era um mentiroso, como muitas pessoas falam aí fora, né? Cheguei a falar pra minha mãe, ó, eu vou pro inferno, mas pra sua igreja eu nunca vou pisar. Eu não me desesperei mais. Eu falei, não, vai dar certo. E eu buscava ela, ó, estar perto dela, conversar com ela, como eu disse, com as formas diferentes, né? Porque eu aprendia, né? A palavra de Deus me ensinava a buscar em Deus uma forma diferente de ajudar ela. Aí como pessoa, como filho e como alma. Porque como filho eu amava, eu não ia deixar de amar. Mas e como alma? Como que ela estava? No fundo dos olhos dela não estava bem. Era uma falsa alegria que a gente começa a ver. E ela acha que não, né? Achava que não. Até que um certo dia, né, eu fui convidar ela. Eu falei, vamos no Templo de Salomão? Vamos conhecer? Primeiro eu aceitei o convite dela, né, de ir. E eu fui aprendendo. Após reuniões, e o Espírito Santo foi me moldando. Então eu resolvi parar de perder, porque eu perdi muito pra mim, perdi muitas pessoas, perdi tudo que eu tinha. Então eu falei, não, chega, eu vou perder só pra uma pessoa, que é perder a minha vida pra mim, pra poder ganhar a vida que Deus vai me dar. Deus agiu de uma forma sem forçar nada, sem forçar a troca de roupa, sem forçar o que você vai fazer. Ela mesma foi tomando as atitudes dela. Parece que o Espírito Santo foi colocando dentro dela. Comecei a mudar as roupas, né, eu me vestia como um homem, todos os tipos de roupa. E o cabelo também era raspado, eu já tinha mudado o cabelo, já tinha mudado as roupas, só que eu ainda tinha um vazio dentro de mim. E eu ouvia falar do Espírito Santo.
eu não era totalmente completa. E aí eu falei, não, eu quero receber o Espírito Santo. E quando veio a busca, eu só conseguia agradecer. E conseguia só dar mais pro Senhor Jesus. Tudo mudou, mas a minha maior mudança, as pessoas costumam dizer que fisicamente, realmente, é totalmente outra pessoa. Mas mentalmente, a minha mente é outra. E aí ela se transformou mais ainda. Agradeço muito a Igreja Universal, o Bispo e todas as pessoas que fazem essa obra acontecer. A gente é uma fonte, quando a gente tem o Espírito Santo, é uma fonte, a própria fonte. Eu não preciso ir à fonte beber água, eu sou a fonte. Então eu tenho a força, eu tenho a direção pautada na palavra de Deus, na vontade do Espírito Santo para decidir coisas pequenas até. Até numa discussão, eu vou responder ou não vou responder, né? Então é nos mínimos detalhes, o Espírito Santo é tudo.